E em São Paulo, né, é importante, isso aqui é um dado importante da situação, eu queria falar um pouquinho extensivamente sobre isso. Realizou-se o tradicional ato de 1º de maio, se é que a gente pode chamar assim, da Força Sindical. Por que a gente deve falar um pouco sobre esse ato? Porque isso aqui acontece há muitos e muitos anos já. E muita gente nem sabe do que se trata. Porque é um ato onde a esquerda nunca vai. O ato de 1º de maio da Força Sindical ele cumpre o mesmo papel que os atos de 1º de maio promovidos pela ditadura militar, depois de 1964, os atos oficiais. Tá? O movimento operário no Brasil só começou a se desenvolver a partir do momento em que o movimento operário sentiu condições para começar a realizar atos de 1º de maio, que, se não me engano, começa em 77, 76 ou 77. O primeiro deles foi em Osasco, né? Foi impulsionado pela oposição metalúrgica de Osasco, naquele momento. Depois se transformou numa tradição a realização de atos de 1º de maio, que eram normalmente ou no ABC, no Paço Municipal, ou em São Paulo, na Praça da Sé. Quando foi formada a Força Sindical foi formada, não sei se todo mundo está ciente disso, ela foi uma operação de tipo empresarial. Ela foi formada pelas grandes empresas para se opor à CUT. Tá? Isso não é uma coisa também conspirativa, é uma coisa bem explícita que foi assim. Bom, na medida em que o movimento sindical começou a refluir, né, os atos de 1º de maio começaram a se esvaziar, a CUT começou a realizar atos como ela realizou agora no final de semana, um showmício, né, chamava lá artistas, tudo bem que era pior do que esse ato do 1º de maio passado, porque vinham aí artistas mais caros, etc. e tal, e ficava aquela festa, aquele ato de 1º de maio tradicionalmente organizado para não fazer do 1º de maio um ato político. Né? Na medida em que a CUT entrou nessa política, a Força Sindical lançou um empreendimento, que é um empreendimento empresarial, que era realizar o que eles chamam de maior 1º de maio do Brasil. E eles fizeram isso de uma maneira muito simples. Eles conseguiram o financiamento empresarial, né, de várias empresas. Os primeiros atos tinham uma barraquinha da Bovespa, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, e propaganda de inúmeras empresas. E as empresas doavam, né, entre aspas, para o ato. Na verdade, é um pagamento por serviços prestados para a Força Sindical. Elas doavam apartamentos e carros de luxo para serem sorteados no ato do 1º de maio da Força Sindical, que era anunciado nos bairros dessa maneira, como se fosse assim um programa da Globo, né, que ia distribuir prêmios. Então o pessoal ia lá, além disso eles pagavam aí músicos populares, os mais caros que havia, e finalmente o tal ato de 1º de maio era uma festa, exatamente como a ditadura fazia, com distribuição de prêmios, caríssimos inclusive, né, que atraiu muita gente. E isso daí se perpetuou como sendo uma tradição do mais explícito peleguismo e ato antitrabalhador de 1º de maio em São Paulo. É importante esclarecer isso daí porque está correndo aí uma tentativa de transformar o partido da Força Sindical, o partido chamado Solidariedade, num partido de esquerda, porque seria ligado a uma organização sindical, a Força Sindical. Na verdade, esse partido é um partido de direita, assim como a Força Sindical é de direita. E o 1º de maio da Força Sindical não é um 1º de maio. O 1º de maio da Força Sindical é um ato oficial das empresas capitalistas. Nesse ano aqui, a gente via atrás do palco, ao invés de você ver lá, sei lá,
reivindicações de trabalhadores, estava lá, Hyundai. Né? Os oradores falavam e a câmera pegava assim a Hyundai atrás. Foram distribuídos vários carros, sorteados, né, vários carros e outros prêmios menores. Dessa vez parece que eles pararam com os apartamentos, que acho que os apartamentos foram mais no começo, para estimular o pessoal a participar, a popularizar a festa da Força Sindical. Né? Mas foram sorteados vários carros, foi sorteado seguro-saúde, doado por empresas de seguro-saúde. Quer dizer, é um grande acontecimento das empresas capitalistas disfarçado de 1º de maio. É disso que se trata. E comandado pelo notório Paulinho da Força, que foi o principal articulador do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Né? Nos atos que antecederam o golpe, estiveram lá o Aécio, o Eduardo Cunha, todos os golpistas. O ato de 1º de maio de 2015 e 2016 foram verdadeiros, com essas características de distribuição de prêmio, etc. e tal, foram verdadeiros atos a favor do golpe. Né? Tem uma pergunta da internet que é a seguinte: Oswaldo Bertolini, um cara do PCdoB, está chamando o PCO de quinta coluna por criticar a participação da Manuela no ato golpista da Força. Está dizendo que estamos entregando a eleição para a direita por defender o voto nulo. Pode comentar? Não estamos defendendo o voto nulo. Nós estamos defendendo, pelo menos oficialmente, provavelmente a partir de amanhã será a candidatura do Lula. Esse que é o problema. Né? Porque voto nulo, em geral, normalmente a gente não defende, só no segundo turno e tal. Então, a nossa ideia é que a candidatura deveria ser a candidatura do Lula. Esse que é o problema. A candidatura da Manuela, a crítica que nós fazemos, a crítica fundamental, é que ela é uma candidatura irrelevante. Esse é o problema. Bom, quanto a ser quinta coluna, por não gostar da Manuela, então é muita gente. Não é só o PCO. Por exemplo, no ato lá de Curitiba, a Manuela mal foi aplaudida por alguém lá. Então é tudo quinta coluna. Quer dizer, a esmagadora maioria do movimento que defende a libertação do Lula é quinta coluna, porque não gosta da Manuela. Agora, se criticar uma pessoa por ir ao ato da força sindical é ser quinta coluna, então não tem muito jeito. Você tem que ser quinta coluna. Né? O problema que ele deveria... Quinta coluna é uma expressão stalinista, né? Foi usada na época da Guerra Civil para atacar, durante a Guerra Civil, setores que estavam lutando contra o franquismo. Né? Que eles falaram que era a quinta coluna do fascismo. Supostamente o fascismo teria 4 colunas, essa seria a quinta coluna dos traidores, etc. e tal. O problema é o seguinte: o ato da força sindical é uma fraude contra os trabalhadores e é organizado pela pessoa que, ao lado do Eduardo Cunha, foi o principal organizador do golpe. Então, se alguém é quinta coluna aqui, é o pessoal do PCdoB que foi lá se abraçar e se beijar com o Paulinho, organizador do golpe. Com a Fiesp, com o SCAF, com toda a corja direitista. Então, não sei, tudo bem. É como eu falei, época eleitoral, entra o elemento sagrado, né? Não pode atacar candidato. Só que a gente tem que ter um pouco de racionalidade. Veja, quem está ao lado dos golpistas é que é traidor. Quem está contra os golpistas não é traidor. Nós temos que ter um mínimo de racionalidade. Senão, daqui a pouco, você defende a candidatura você defende a liberdade do Lula e você é o golpista.
E o cara que não defende, tipo o Ciro Gomes, que eu também já vi essas expressões, esse aqui é o verdadeiro lutador contra o golpe, né? Tá certo, tem muita falsificação na política, mas eu acho que o pessoal tem que se esforçar para fazer sentido, né? Nós não fomos no ato da Força Sindical. Nós não fomos lá se abraçar e dar beijo no Paulinho da Força. E até agora, né, seria bom que o cidadão que fez essa acusação nos demonstrasse que o Paulinho da Força deixou de ser golpista e passou a defender, a lutar contra o golpe e defender a liberdade do Lula, coisa que eu até agora não fui informado. O que eu vi foi que o pessoal da Força Sindical foi vaiado no ato em Curitiba e o cidadão se defendia e falou: não, eu não sou do Paulinho e tal. Quer dizer, nem a Força Sindical acha que... Nenhuma parte da Força Sindical acha que ele é bom, né? Mas, para falar mais diretamente, queria dizer o seguinte: é uma vergonha uma pessoa que se diz de esquerda ir no ato da Força Sindical. Ato. Isso não é um ato. Isso é um evento... O evento empresarial da Fiesp. Vamos tirar os intermediários e aparências e vamos falar preto no branco. É uma vergonha que alguém que se diga de esquerda, que defende o trabalhador, ir no evento empresarial anti-1º de maio da Fiesp. Porque é isso que se trata. E o Paulinho da Força, ele é um capacho da Fiesp. Por isso que ele foi um dos principais articuladores do golpe, porque por detrás do golpe estava a Fiesp, com o Pato, né? Que a gente até já esqueceu do Pato, do Manifestoche, de toda aquela história. Chega na época da eleição, meu amigo, o mundo desaparece. Tudo aquilo que você viu durante 2, 3 anos desaparece. Até o Paulinho da Força vira herói. Não dá, né?